Olá, neste vídeo apresentarei o software para controle de mensalidades. Ao entrar verá uma tela de acesso, inicialmente pode entrar com usuário ADM e senha ADM. A lógica do programa é, basicamente, cadastrar o cliente, depois o contrato e, a partir daí, controlar as mensalidades. Sendo assim, começaremos pelo controle de clientes. De início não tenho clientes, vou incluir, clico em adicionar. Os campos em vermelho, como o nome, são de preenchimento obrigatório. Os campos em cinza claro, como o código, são automáticos. Os demais você preenche de acordo com a necessidade. Ao lado do endereço há um botão, que permite fazer a pesquisa de CEP online, desde que você esteja conectado à internet, e que o serviço esteja disponível no momento. O telefone é formatado automaticamente ao sair do campo, digite apenas números. O campo tipo define se o cadastro é de um cliente ou fornecedor. Para poder criar contratos para ele, deve deixar a opção cliente ou cliente e fornecedor selecionada. A seguir temos o campo ativo. Uma vez que o cliente foi selecionado em um contrato ou num lançamento financeiro, ele não pode mais ser removido. Nesta situação, caso não precise mais do cadastro, pode desmarcar o campo ativo. Na parte inferior da tela, conforme navega entre os campos verá uma descrição do campo, e de atalhos relacionados. Vou salvar o cadastro. Incluí um cliente, vamos incluir mais alguns. Aqui no cadastro posso usar o botão salvar e adicionar mais um, para agilizar a inclusão de vários clientes. Incluí 5 clientes para testes. Antes de continuar, vou fechar o controle de clientes e entrar de novo, para vermos o que acontece. Veja que nenhum cadastro aparece na tela. Para ver os clientes que incluiu deve pesquisar antes. Existem duas formas de pesquisar, e elas são descritas neste texto cinza, no centro da tela. Uma delas é a super pesquisa. Comece a digitar o que deseja procurar, e verá uma tela de busca. Procurei por Eduardo e o cliente apareceu. Conforme digito e confirmo, o sistema busca pelo texto que digitei, inclusive por outros campos além do nome, como o endereço, por exemplo. Outra forma de busca, é diretamente pelo botão pesquisar. Nesta tela de pesquisa, você verá quase todos os mesmos campos do cadastro. Desta forma, pode localizar registros filtrando por um campo em específico. Vou procurar um cliente pelo nome. Digito uma parte do nome e clico em pesquisar. Agora pesquisarei pelo bairro Vila Nova. Agora farei uma pesquisa para ver apenas os clientes. Se eu quiser ver todos os registros, faço uma pesquisa sem alterar nenhum campo. Por falar em alterar, caso precise modificar um cadastro, basta selecionar ele e clica em alterar. Enquanto ele não foi selecionado em outro módulo, também é possível excluir. No botão relatório temos algumas opções de impressão.
Em todos os módulos, estes 4 últimos relatórios são baseados na lista que você vê acima. Ele exibe a mesma lista, na mesma ordem, com as mesmas informações. Com isso em mente, podemos dizer que é possível fazer algumas modificações nesta lista. Para isso, clique com o botão direito do mouse, e em Ocultar, Exibir colunas. Na tela que vai aparecer, deixe marcadas apenas as colunas que deseja ver. Veja que as colunas mudaram, agora se eu emitir novamente o relatório, ele sai com as mesmas colunas. Também podemos mudar a ordem da lista. Para isso, basta dar um clique no título da coluna que deseja ordenar. Um segundo clique ordena de forma decrescente. E o relatório também sai na mesma ordem. Mesmo se sairmos da tela de clientes, e entrarmos de novo, as colunas continuam as mesmas. Se quiser restaurar as colunas originais, clique com o botão direito do mouse, e em Restaurar colunas na posição inicial. Assim a lista volta a ficar como era originalmente. Uma informação adicional. Aqui no cadastro existem alguns campos com listas. Inicialmente a lista vem em branco, mas ela vai sendo montada conforme preenche o campo e salva o cadastro. Digitarei algo aqui na categoria. E salvo o cadastro. Veja que a opção que digitei antes aparece na lista. Agora as duas categorias estão na lista. Todos os campos lista que podem ser digitados funcionarão assim no sistema. Se alter os cadastros de forma que não sobre nenhum com determinada categoria, ela some automaticamente da lista. Veja que o teste 1 não aparece mais. Com este cadastro explicado, vamos ao próximo. Vou agora em Funcionários. As telas do sistema são quase idênticas, então boa parte da explicação dada no controle de clientes serve aos demais módulos. Estou adicionando um funcionário. A inclusão de funcionários permite controlar comissões nos contratos. Se não deseja este controle, pode ignorar este módulo. Assim como nos clientes, o funcionário tem um campo ativo, que pode desmarcar caso não consiga remover do sistema. Incluídos 2 funcionários, vamos ao próximo módulo. Agora vamos realmente criar os contratos dos clientes, que vão gerar mensalidades. Como mencionei há pouco, este módulo também é bem parecido com os anteriores, com as mesmas funções e botões, então vou direto em Adicionar. A data de início indica quando o contrato começa, e a de término quando se encerra. No caso do término, pode deixar a data em branco se quiser. Se a data de término for preenchida, quando o vencimento ultrapassar esta data, o contrato se encerra automaticamente, não aparecendo mais no módulo de pagamento de mensalidades. A data de renovação permite que o sistema emita alertas na tela inicial, avisando que é necessário renovar o contrato. Se quiser, você pode definir o número do contrato. Se deixar em branco, o sistema usará um número interno. O campo Vencimento Dias permite indicar a periodicidade do contrato. Caso informe 30, o sistema considera o período de um mês redondo, mesmo que o mês tenha 28 ou 31 dias. O mesmo vale para valores como 60, 90 ou 120. Já se indicar outro valor, como 15,
por exemplo, o sistema irá incrementar o vencimento exatamente no número de dias indicado. E o vencimento da próxima parcela indica exatamente o que descreve, quando vencerá a próxima mensalidade do contrato. Se é um contrato novo, este seria o vencimento da primeira mensalidade. A seguir temos a categoria, que serve apenas para classificar o contrato, caso necessite. O status é similar à categoria, mas pode usar para identificar se o contrato está em andamento, pausado ou cancelado, por exemplo. O campo seguinte é o cliente, onde posso selecionar um dos clientes ativos cadastrados. Este tipo de campo, que faz vínculo a outro módulo, possui algumas funções extras. Quando estiver sobre o campo, você verá dicas na área inferior da tela, dos atalhos disponíveis para ele. Por exemplo, ao teclar Insert sobre o campo pode inserir um novo cliente, sem precisar sair desta tela e ir ao controle de clientes. E o novo cliente já vem selecionado no campo. Teclando F3, você pode alterar o cadastro do cliente que está selecionado no campo. E caso pressione a tecla mais, você abre o controle de clientes, onde pode pesquisar mais facilmente pelo cadastro que deseja. Ao fechar a tela, o cliente selecionado na pesquisa será automaticamente indicado no campo. O campo seguinte é o funcionário. Ele funciona igual ao cliente, mas este campo é opcional. É interessante selecionar caso deseje comissionar o funcionário, senão não é necessário. E neste caso, pode indicar o tipo de comissão, se será apenas sobre o valor do contrato, ou se incluirá multa e juros no cálculo. O campo seguinte é a comissão, onde indica o percentual que o funcionário receberá. A seguir, o valor mensal é o valor da mensalidade. Note que estou sempre falando mensalidade, mas o período é o indicado naquele campo vencimento dias, que vimos acima. Este valor é o que deverá receber ao atingir o vencimento. Logo após, este campo permite definir um desconto para caso o cliente pague até o vencimento. Se eu informar 10 significa que, até o vencimento, o valor que o cliente vai pagar será R$ 90, que são os 100 subtraídos destes 10. Logo abaixo, também posso indicar um percentual de multa e outro de juros, para pagamento em atraso. Os juros calculados são compostos, ou seja, juros sobre juros. Mais abaixo, temos dois campos, o plano caixa e a categoria caixa, que servem para definir como o lançamento financeiro do contrato será feito. O plano indica em qual conta irá cair, como por exemplo, Caixa, Bradesco, Itaú, entre outros. Já a categoria define a categoria do lançamento no Caixa, sendo possível que os lançamentos financeiros fiquem classificados pelo tipo de contrato, por exemplo. Se não especificar nada, a conta será Caixa e a categoria será Contratos. Vou especificar que a conta será Caixa mesmo, e a categoria será a mesma do contrato. Depois temos mais dois campos para definir detalhes e observações do contrato, se desejar. O contrato que adicionei não apareceu, mas vamos pesquisar. Pronto, está aqui. Vou adicionar mais um. Vou fazer um parecido com o outro, mas para outro cliente. Alguns campos como a categoria, status, plano caixa, e categoria caixa, agora já terão opções na lista para selecionar, que são as que veio do contrato anterior que fiz, assim como ocorre com alguns campos no cadastro do cliente. Neste contrato vou explorar um recurso que não vimos no outro. Perceba que tem um campo cobranças em branco, e no topo uma aba cobranças.
Estas são cobranças adicionais, que podem acrescer o valor do contrato durante um tempo determinado. Vamos adicionar. É preciso salvar o contrato para prosseguir, confirmo. Cada cobrança possui 3 campos. O primeiro é a validade, que indica até quando será somada ao contrato. Quando o vencimento do contrato passar esta data, a cobrança é desativada automaticamente. O segundo campo, detalhes, serve para descrever a cobrança. E por fim, no terceiro indica o valor dela. Defina a validade da cobrança de acordo com o número de parcelas que deseja, no meu caso serão 3. Note que agora o campo cobranças possui um valor equivalente a que eu cadastrei. No botão Ação temos funções para emitir boleto, carnês, e para reajuste dos contratos. Para a emissão de boleto é necessária a configuração antes. Na área de download em nosso site há um manual que ensina a configurar. Ao emitir um carnê para o contrato, você deverá informar quantas mensalidades à frente deseja. Nas funções de reajuste, você pode escolher reajustar apenas o contrato selecionado ou todos os que estão acima. Ao reajustar, deve informar um percentual, que será aplicado sobre o valor mensal. Como pode ver, o reajuste de 5% foi aplicado sobre as mensalidades. Uma vez que temos alguns contratos registrados, devido ao vencimento deles já começamos a visualizar alguns alertas. Note aqui na tela inicial, à esquerda, que já temos algumas mensalidades vencendo em 5 dias. Os alertas são criados automaticamente pelo sistema. Vamos agora ver como é feito o pagamento manual de mensalidades. Algumas mensalidades já aparecem devido ao alerta que cliquei na tela anterior. Mas posso fazer uma pesquisa, por nome ou CPF do cliente, ou por número de contrato. Após digitar você tecla Enter, ou clica em pesquisar, ou ainda tecla F2, assim o sistema faz a busca pelo que digitou. Para fazer o pagamento, clique em Pagar. Com isso verá esta tela, com os valores automaticamente calculados. É possível alterar os juros, multa e desconto, caso precise, mas o valor, e as cobranças e o total são fixados, não podem ser alterados. Na frente de cada campo há um sinal indicando se ele é somado ou subtraído do pagamento. Lembrando que neste contrato coloquei um desconto de R$ 10 por pagamento antecipado, e uma cobrança de R$ 25. Para fazer o pagamento, clico em Pagar. Caso deseje, pode imprimir um recibo. Note que ao fazer o pagamento o vencimento foi incrementado em 1 mês, porque no contrato estipulamos que período era 30 dias. Vamos fazer mais pagamentos. Novamente, o vencimento avançou 1 mês. E assim ele vai avançando conforme pago. Note que agora que o vencimento ultrapassou a validade da cobrança, o valor das cobranças zerou, porque ela não entra mais neste contrato. E aqui na aba Mensalidades Pagas, temos a lista de pagamentos que fiz neste contrato selecionado. Caso o contrato esteja em atraso, na aba Parcelas Vencidas você poderá ver as parcelas que estão atrasadas, e os juros e multa calculados delas. Vamos localizar e pagar o outro contrato. Seu vencimento é 20 de maio. O
O vencimento foi para 20 de junho. Vamos supor que paguei errado e desejo cancelar a última parcela, clico em estornar. O vencimento voltou para 20 de maio. Como estas mensalidades são os próprios contratos, no botão imprimir tenho as mesmas opções que tinha lá no contrato. Aqui embaixo ainda tenho alguns botões, para pesquisar rapidamente o que está em atraso, e o que vence hoje. A seguir, vamos ao financeiro. Este módulo funciona como fluxo de caixa, contas a receber e a pagar. Os pagamentos que fizemos há pouco já estão aqui, vamos pesquisar. Veja que já aparecem as 3 parcelas pagas. Neste módulo podemos lançar outros créditos e débitos da empresa, vamos lá. O campo data representa a data de lançamento. O vencimento é quando o valor irá vencer, caso seja algo que já foi pago pode ser a data atual. A data de pagamento indica quando o valor foi pago. Caso seja uma conta a receber ou a pagar, deixe em branco. A data de impressão é preenchida de forma automática, quando emite um boleto, deixe em branco. O mesmo vale para a conta boleto, que representa qual das contas que cadastrou no sistema foi usada para a emissão do boleto. O campo cliente-fornecedor permite selecionar um cadastro, mas é possível lançar um crédito ou débito sem vincular a um cliente ou fornecedor, caso deseje. A conta indica onde o valor vai entrar ou sair, como por exemplo, na conta Caixa, conta corrente, Banco do Brasil, entre outras. Você pode digitar caso não encontre na lista, para criar uma nova conta. A categoria permite classificar o lançamento, exemplo, água, luz, telefone, ou aluguel. E na forma pode indicar como foi feito o pagamento. O campo documento permite indicar um número associado, por exemplo, número de nota fiscal, duplicata, boleto, entre outros. Caso vá emitir um boleto deste lançamento deve deixar o campo em branco, para que o sistema gere um número de boleto durante o procedimento. No campo histórico pode descrever melhor o lançamento. O campo seguinte, transferência entre contas, serve para identificar lançamentos onde o valor sai de uma conta e entra em outra. Normalmente os lançamentos que você faz manualmente ficam desmarcados, pois o sistema tem uma função específica para facilitar a transferência, que mostrarei daqui a pouco. A seguir temos o valor, se estiver recebendo informe no crédito, se estiver pagando informe no débito. E nas observações, no final, pode descrever alguma informação extra se quiser. No meu exemplo, estou lançando uma conta a pagar, de água. Por ser uma despesa aparecerá em vermelho na lista. Ao sair do financeiro, perceba que já aparece uma alerta, uma vez que a conta vence em 2 dias. Voltando ao financeiro, vamos ver algumas possibilidades de pesquisas. Vamos supor que deseja ver todas as contas a receber pendentes, lembrando que contratos para os quais não emitiu boleto só aparecerão aqui após pagos. Clico em pesquisar e marco sim na frente de só créditos e de pendentes. Ao pesquisar assim aparecerão as contas a receber. Para contas a pagar é parecido, mas marque não na frente de só créditos, e sim em pendentes. Aqui vemos a conta de água, que lancei há pouco. Vamos aproveitar e pagar ela. Para pagar altero, e informo a data de pagamento. Como estou pagando, posso especificar mais detalhes. No meu exemplo, estou pagando via internet usando minha conta no Bradesco, então informo a conta e a forma de pagamento.
No botão Relatório, temos a possibilidade de imprimir boleto e recibo para os lançamentos. E no botão Ação, temos algumas funções extras. Vamos começar pela transferência entre contas. Ela é usada quando quer tirar dinheiro de uma conta e passar para outra, por exemplo, deposita um valor que tem em caixa em sua conta. Você informa as contas que deseja debitar e creditar, o valor e a data. E o sistema gera dois lançamentos, um crédito e um débito, tirando o valor de uma conta e colocando na outra. E note que o campo transferência ficou marcado. Outra função que temos no botão Ação é o pagamento parcial, mas para mostrar, farei o lançamento de um crédito a receber antes. Agora que criei e selecionei o crédito, vamos à função de pagamento parcial. Como o nome sugere, esta função também permite pagar uma conta, mas com a vantagem de permitir o pagamento de apenas parte do valor. Você indica a data de pagamento, o valor recebido, a conta, neste caso onde o crédito cairá, a forma. E ainda pode indicar o documento, e se haverá desconto ou juros. Note o que aconteceu. Ao pagar apenas R$ 50 de uma conta que era 80, ficaram dois lançamentos, sendo um deles de R$ 50 e pago, e o outro com os R$ 30 restantes, e com data de pagamento em aberto. Outra das funções disponíveis no botão Ação é a dividir, multiplicar. Esta função permite pegar um lançamento selecionado e gerar outros a partir dele. Você especifica o intervalo entre as parcelas, o número de parcelas geradas, e a operação. Se a operação for multiplicar, as parcelas terão o mesmo valor do lançamento selecionado. Já se for dividir, o valor do lançamento será quebrado e dividido igualmente entre todas as parcelas. Estou usando a opção multiplicar, para gerar mais 5 lançamentos. No botão Ação ainda temos funções para gerar ou processar arquivos bancários, mas só pode usá-las caso emita boleto. Voltando à tela inicial, vamos agora visualizar como se pode criar usuários, para limitar o acesso às funções do sistema. Por padrão, o sistema já vem com um usuário administrador criado, e nele é possível alterar apenas o nome e a senha de acesso. Então vamos adicionar um. O primeiro campo é o nome, para identificar, e os outros dois serão usados no acesso ao sistema. Mais abaixo temos a lista de permissões, desmarque aquilo que o usuário não deve fazer ou acessar. Ao entrar no sistema com a senha deste usuário, ele não terá acesso aos módulos e funções que bloqueou. Para finalizar, salvo o cadastro. A seguir, temos o registro. Aqui pode indicar informações da sua empresa. Os 4 primeiros campos são impressos nos relatórios. Nesta tela temos também o botão Registrar. Ele dá acesso à tela de ativação da licença, para quando adquirir uma. A seguir, veremos as estatísticas do sistema. Aqui você tem acesso a várias consultas, comecemos pelo resultado do ano. Esta estatística exibe alguns totais por mês, como recebimentos, débitos, novos contratos, entre outros.
Na evolução mensal podemos ver o saldo das contas mês a mês e sua evolução. No resultado do período temos uma estatística similar ao resultado do ano, mas de um período específico. Na aba Outras temos mais consultas, como a curva ABC. Esta consulta procura organizar resultados de forma decrescente, de acordo com sua participação no total. Temos ainda a consulta de mensalidades e comissões, onde pode visualizar as comissões calculadas dos funcionários. Temos ainda as estatísticas financeiras, onde pode consultar o saldo das suas contas no financeiro, saldo por categoria, dia e forma de pagamento. E por fim, temos a consulta de mensalidades recebidas pelo usuário, que serve como um controle de caixa simples. Para finalizarmos este tutorial, aqui no canto inferior direito temos algumas funções extras. Teclando F2 pode personalizar as cores do sistema. Teclando F5 pode acessar a tela de configurações. Nela pode colocar um logotipo para os relatórios, personalizar a impressão de recibo, entre outras configurações. Também é nesta tela que configura a emissão de boleto. E por fim, teclando F6 tem acesso ao registro de operações efetuadas pelos usuários no sistema. Esta consulta é uma segurança extra, onde pode visualizar quando uma operação foi feita, e por quem. Por exemplo, quem alterou um cliente, quem recebeu a mensalidade ou quem apagou um lançamento. E é isso, assim encerramos este tutorial.